Os cabos do chuveiro derretendo são um problema comum e perigoso que pode causar curtos-circuitos, choques elétricos e até incêndios. Esse superaquecimento geralmente ocorre por conta de fiação inadequada, conexões mal feitas ou disjuntores incorretos. O chuveiro elétrico é um dos equipamentos que mais consome energia dentro de uma casa. Dependendo da potência do modelo, pode exigir uma corrente elétrica elevada, geralmente entre 25 e 40 amperes. Para suportar essa carga, a fiação e o disjuntor precisam estar dimensionados corretamente. O circuito do chuveiro deve conter fios e cabos elétricos adequados para suportar a potência do chuveiro. Um disjuntor correto instalado no quadro de distribuição para proteger contra sobrecargas e conexões bem feitas, evitando emendas mal feitas ou o uso de materiais inadequados, como fita isolante comum. Se algum desses pontos não estiver correto, a resistência da fiação aumenta, gerando calor excessivo e, consequentemente, o derretimento dos cabos. Agora que já entendemos como funciona a ligação elétrica do chuveiro, vamos ver os principais problemas que podem causar o derretimento dos cabos. Um dos erros mais comuns é a escolha errada da espessura dos cabos elétricos. A potência do chuveiro deve determinar a bitola, ou espessura, do fio. Quanto maior a potência, maior deve ser a bitola do fio para suportar a corrente elétrica sem aquecer excessivamente. Se os fios forem mais finos do que o necessário, a corrente elétrica será muito alta para a capacidade do cabo, causando superaquecimento e derretimento da isolação plástica. O disjuntor é um dispositivo de proteção que desarma automaticamente caso haja sobrecarga ou curto-circuito. Quando o disjuntor está mal dimensionado, ele não protege o circuito adequadamente. Se for mais fraco que o necessário, ele desarmará o tempo todo. Já se for mais forte do que deveria, não desarmará quando a fiação estiver superaquecendo, permitindo que os cabos derretam e aumentando o risco de incêndio. A escolha correta do disjuntor depende da corrente elétrica do chuveiro. Para um chuveiro de 5.500 watts em 220 volts, por exemplo, o disjuntor deve ser de 30 amperes. Outro motivo muito comum para o superaquecimento dos cabos do chuveiro é a má conexão dos fios na tomada, no conector ou na emenda. Se os fios não estiverem bem apertados nos terminais, pode ocorrer um mau contato, que gera faíscas e aquece os condutores. Esse superaquecimento pode derreter os fios e até carbonizar os contatos elétricos. Para evitar esse problema, é importante certificar-se de que os fios estão bem fixados nos conectores do chuveiro e evitar o uso de fita isolante comum para fazer emendas. O ideal é utilizar conectores apropriados, como blocos de terminais ou conectores de porcelana, que suportam altas temperaturas. O chuveiro deve ser ligado diretamente na rede elétrica, sem o uso de extensões ou adaptadores. Esses dispositivos geralmente não são projetados para suportar a alta corrente elétrica exigida pelo chuveiro, podendo superaquecer e derreter os fios. Além disso, com o tempo, a fiação elétrica pode se deteriorar devido ao envelhecimento dos materiais. Se a instalação da sua casa for muito antiga e os fios estiverem ressecados ou com a isolação quebradiça, eles podem apresentar problemas de superaquecimento. Nesses casos, a melhor solução é chamar um eletricista para verificar a necessidade de trocar a fiação do chuveiro e, se necessário, modernizar a instalação elétrica da casa. Para evitar que os cabos do chuveiro derretam, é essencial utilizar cabos elétricos adequados e sempre usar fios com a bitola correta, de acordo com a potência do chuveiro. Se houver dúvidas, é recomendável consultar um eletricista para dimensionar a instalação corretamente. O disjuntor deve ser dimensionado conforme a corrente do chuveiro. Evitar o uso de disjuntores superdimensionados é fundamental, pois eles não protegerão corretamente a fiação contra sobrecargas. Além disso, fazer conexões seguras e evitar emendas mal feitas são atitudes importantes para evitar riscos elétricos. Sempre que possível, deve-se utilizar conectores apropriados para alta temperatura. Se houver sinais de superaquecimento, como cheiro de queimado ou fios escurecidos, é fundamental desligar o chuveiro imediatamente e procurar um profissional para verificar o problema. Nunca se deve usar benjamins ou extensões,
pois o chuveiro deve ser ligado diretamente à rede elétrica, sem adaptadores que possam superaquecer. O derretimento dos cabos do chuveiro é um problema sério, mas pode ser evitado com medidas simples. O uso de cabos adequados, disjuntores corretos e conexões bem feitas são essenciais para garantir a segurança da instalação elétrica e evitar riscos como curtos-circuitos e incêndios. Se você notar que os cabos do seu chuveiro estão esquentando, derretendo ou apresentando sinais de queimadura, não ignore o problema.